Quem tem razão? Então vamos saber a posição dos nossos convidados aqui sobre o instrumento do voto útil. É um expediente saudável para a democracia ou não? Está beneficiando aquele que está lá na frente? Eu vou começar ouvindo aqui o Marco Aurélio de Carvalho, porque o grupo Prerrogativas já se manifestou com uma campanha pelo voto útil no candidato do PT, no candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Tem o endosso do professor Miguel Reale Júnior, uma figura de bastante destaque, alguém que foi autor do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, uma figura bastante atuante na política. Eu quero ouvi-lo a respeito dessa posição de vocês, Marcos, entender se você de fato acredita que vai levar a decisão num primeiro turno essa posição do voto útil. Boa tarde para você. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a você e os meus colegas de bancada pelo honroso convite que me foi feito. E falando, enfim, em nome do Grupo Prerrogativas, quero reafirmar a minha crença sincera de que no dia de hoje nós estamos enfrentando talvez o maior, ou nos dias de hoje, enfim, o maior desafio da nossa jovem democracia. Nós temos de um lado a civilização e de outro a barbárie. Então me parece induvidosa a escolha que tem que ser feita. A escolha não era difícil em 2018 e continua não sendo difícil agora. Trabalhar com a perspectiva, enfim, do voto útil é tentar evitar que a violência política possa, de alguma forma, manchar a história da nossa jovem democracia e comprometer lideranças políticas das demais forças e agremiações, enfim, que estão se colocando aqui no debate nacional. Agora, eu quero só fazer um rápido registro. Eu vi o candidato Ciro Gomes, a senadora Simone Tebet, criticando, inclusive, o voto útil, mas veja que ela própria dialoga com essa perspectiva quando se coloca como opção na perspectiva desse voto útil que ela critica. A mesma coisa o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, em 2018, é claro que ele é uma personalidade complexa, né? Uma pessoa que precisa ser, enfim, estudada para ser melhor compreendida, evidentemente, mas nós sabemos muito bem o que pensava e continua pensando o Ciro Gomes a respeito disso. É que hoje o voto útil ele não consegue defender a própria candidatura, porque falta para ele, claro, equilíbrio emocional, mas falta também voto, né? Se ele fosse, de fato, digamos, uma possibilidade viável, ele estaria hoje trabalhando com a perspectiva do voto útil. O que nós precisamos acabar no país é com essa animosidade, é com esse clima, enfim, que se instaurou, com esse ódio que foi inoculado pelo bolsonarismo na sociedade, que pode fazer milhões ou milhares de brasileiros de vítimas, né? Como fez já alguns militantes. Então, eu acredito muito na importância do voto útil, exatamente porque nós temos uma escolha que, assim como em 2018, é muito fácil de ser feita. De um lado, nós temos a civilização e de outra, a barbárie. A tal terceira via junta não tem 10% dos votos em nenhum instituto de pesquisa sério. É claro que a gente respeita todas as candidaturas. Senadora Simone, que tem uma vice, inclusive, que é de um partido que a gente admira, que é o PSDB, que está aqui representado pelo nosso senador, né? Admiramos, inclusive, o PDT, mas nós estamos num momento bastante delicado, talvez o momento mais difícil da história do país, e nós não podemos nos omitir. Senador, o senhor acredita no instrumento do voto útil? Não, essa pregação ela é desleal, é uma pregação prepotente, é preguiçosa e antidemocrática. Ela é desleal porque ofende, não respeita os outros candidatos. Isso é uma falta de respeito. E ela é prepotente porque é pregada por pessoas que pensam que pode influenciar na vontade dos outros. E é preguiçosa porque incentiva o eleitor a ter preguiça de pensar, a ter preguiça de decidir. E é antidemocrática porque não há democracia, onde tem eleição de 2 turnos, querer que se decida num turno só e nos colocar como opção apenas 2 pessoas. Ao contrário, eu penso no que pensa o nosso amigo cientista, não vai evitar a violência política, vai incentivar a violência política quando começa aquele nós e eles. É uma pregação de ódio, é uma pregação de despeito, não é uma pregação de amor e nem da razão. Eu sou contra o voto útil, eu acho um besterol imenso. O senhor quer dizer algo, Marco? Não há a menor dúvida. Eu só queria dizer ao senador que o PSDB se valeu do voto útil, inclusive em São Paulo, atingindo milhares de filiados do Partido dos Trabalhadores, quando, para derrotar o malufismo em São Paulo, usou o voto útil do PT no então candidato, saudoso Mário Covas, grande democrata, fundador do PSDB. O mesmo PSDB de Vossa Excelência que, em Manaus, utilizou o voto útil para derrotar, enfim, caciques políticos do PMDB local. Então, eu preciso entender quando o voto útil é ou não conveniente. Além disso, ninguém está tolhido do direito de votar em quem quer que seja.
Nós estamos chegando já nas vésperas da eleição, faltam 10 dias, e as candidaturas que formam o chamado terceira via não se viabilizaram. O eleitor não está acompanhando o Ciro Gomes e nem tampouco a senadora Simone Tebet. Ele teve a oportunidade de se manifestar. Nós estamos a 10 dias das eleições. Agora, é legítimo, evidentemente, que nós façamos a nossa escolha. Eu respeito a sua posição, tenho certeza que o senhor respeita a sua, assim como a minha, não é uma posição, digamos, preguiçosa, é uma posição política que tem que ser, evidentemente, respeitada, né? Eu tenho a dizer que eu jamais pregarei o voto útil. O PSDB não é mais aquele PSDB de antigamente. A gente, mesmo que o meu partido pregasse o voto útil, eu me rebelaria. Quando eu falo preguiçosa, companheira, no sentido de que nos obriga a não pensar, a não exercitar o pensamento. E é prepotente porque quer interferir na vontade do eleitor. Nós temos 2 turnos de eleição. Por exemplo, eu não voto no Lula, nem voto no Bolsonaro. Eu voto ou no Ciro ou na Simone. Então, vocês querem botar na minha mente que eu tenho que decidir pelo ódio, porque eu não gosto do Bolsonaro, que eu acho o Bolsonaro louco, porque eu acho o Lula ladrão. Eu não posso decidir meu voto por isso. Eu tenho que decidir pela razão. E pela razão eu tenho que escolher o melhor. Eu tenho que ter esse direito de escolher o melhor. Deixa eu colocar a bola no chão aqui com o cientista político Paulo Ramires e entender essa leitura no sentido do que a gente vem mapeando também com as pesquisas, né? O Marco citou as pesquisas. Algumas delas apontam, por exemplo, a Quest, que foi divulgada esta semana, mostra que 64% dos eleitores rejeitam o voto útil no Lula para resolver a eleição no primeiro turno. Já 26% deles dizem que aceitariam fazer essa mudança para eleger. De todo modo, como o Marco destacou, como o senador também destacou, há essa construção da narrativa de cada um dos lados. E talvez aquela que, de maneira mais reveladora aqui entre os que nós exibimos aqui como fala, faça isso, seja a Simone, que cria uma terceira possibilidade para o voto útil, que não é aquela calcada na pesquisa. O que é esse instrumento do voto útil? E se a gente tem, Paulo, algum retrospecto respaldado por números para justificá-lo e explicá-lo como uma possibilidade aqui para essa eleição, que ela nenhuma é igual à outra, é preciso dizer, mas essa é mais diferente do que todas. Tem razão, né? Essa eleição é diferente de qualquer outra porque é a primeira vez na história que nós temos 2 presidentes concorrendo, né? Então isso fez com que o eleitorado alcançasse uma margem acima de 70% na decisão entre Bolsonaro e Lula. Isso é absolutamente destacável. Isso, claro, tira o foco dos outros candidatos, porque eles não tiveram a experiência da presidência. Agora, outra coisa que também é importante a gente discutir é que o eleitor ele tem um valor que é sagrado, que é decidir em quem quer votar, seja o voto considerado útil ou não. Isso precisa ser respeitado, seja qual for o voto que ele venha direcionar. Agora, tem outro elemento que também é importante, que a gente tem que parar para pensar que a discussão ela ganhou muito força nessa eleição, como você bem destacou, porque, de fato, o Lula se aproxima muito de uma eventual e virtual vitória num primeiro turno. Isso faz com que outros eleitores que desgostem bastante do Bolsonaro encaminhem votos que deveriam ir para o Ciro, ou mesmo para Simone Tebet, ou outros políticos, para o Lula. Agora, por outro lado, tem outra questão do voto útil, né, que é do ponto de vista do Bolsonaro. Com o objetivo de que a eleição não se decida no primeiro turno, muitos indivíduos brasileiros, né, que se julgam de direita, conservadores e que sequer votariam no Bolsonaro, desejam votar no Bolsonaro para que os governos petistas não retornem. Então, essa discussão ganhou muito força e essa especificidade desse ano, porque a gente tem 2 presidentes, né, tanto dos pontos de vista favoráveis, desfavoráveis, né, que os eleitores acabam elencando de cada presidente. Isso faz com que o eleitor ele acabe, né, no final das contas, indo para uma direção ou outra. Então, isso é preciso ser respeitado, né? Independentemente, como disse o senador, se o PSDB hoje é diferente ou foi outra coisa no passado, é fundamental respeitar sempre o eleitor, né? Se ele julga que deve votar de forma útil ou não, é uma questão muito pessoal e precisa ser necessariamente levada em conta. Agora, Marco, é importante destacar, seguindo essa lógica apresentada aqui pelo Paulo, que de alguma maneira essa escolha não se dá pela preferência ou por uma identificação, mas sim por uma alta rejeição do outro candidato. Isso também é revelador, de alguma maneira, desse momento que a gente vive. E não é, talvez, quero ouvi-lo, saudável, ou é? Bom,
se nós formos falar em rejeição, a discussão fica ainda mais tranquila. Todos os institutos de pesquisa revelam uma tendência que já está consolidada. A série histórica, inclusive, dos principais institutos, as últimas 14, salvo melhor juízo, ou 18 pesquisas, confirmam que a, digamos, rejeição ao Bolsonaro quase que inviabiliza a sua eleição. Então, o voto útil ganha um corpo, digamos, ainda mais significativo. O Bolsonaro tem entre 53% e 57% de rejeição. O que significa dizer é que 53% ou 57% da população não votarão nele de jeito nenhum. Portanto, ele tem um teto baixo, enfim, de 43%, né, dos votos, eventualmente 44%, 45%, dependendo dos institutos. No caso do presidente Lula, essa rejeição varia de 39% a 41%, 42%, 43%. Portanto, ele tem um teto mais alto. Então, se há a possibilidade de um eleitor do Ciro, da Simone, votar, enfim, no ex-presidente Lula no segundo turno, por que não fazê-lo no primeiro? Agora, veja, respeitar o eleitor é dialogar com o eleitor. Importantíssimo que disse o nosso jovem e brilhante cientista político, com o qual eu concordo integralmente. Não há divergência aqui no nosso pensamento e nem tampouco com parte da fala do nosso querido senador do glorioso PSDB. Veja, nós estamos respeitando o eleitor, nós estamos dialogando com o eleitor. No final das contas, é o eleitor que vai para as urnas tomar a sua decisão. Mas nós temos o direito de defender o nosso ponto de vista. Nós estamos numa democracia. Nós queremos derrotar o autoritarismo e o obscurantismo em que o nosso país está mergulhado, entre outras coisas, por conta desse lavajatismo messiânico que inoculou na sociedade brasileira um ódio que nos envergonha diante do Brasil e do mundo. Nós temos o direito e o dever, cidadão, de dialogar com o eleitor na perspectiva de trabalhar o voto de acordo com as nossas crenças. Mas não acho que o voto ao Lula, como disse, enfim, alguém aqui, é um terço, acho que foi o Ciro na entrevista que ele deu recentemente aqui para a Jovem Pan, um terço é formado de rejeição. Não é verdade. Mais de 90% do voto do Lula está consolidado na defesa de um projeto e de um legado que destruiu a miséria, erradicou a fome e a miséria, que voltou a assolar 35 milhões de lares brasileiros, que devolveu 100 milhões de brasileiros para a insegurança alimentar. Nós temos crença sincera nesse legado, nesse projeto. Agora, a maior parte do eleitor do Lula vota com convicção no ex-presidente Lula, que sabe que ele é a única liderança política ao lado do governador Geraldo Alckmin, tucano histórico, 7ª assinatura na ata de fundação do PSDB, são as únicas lideranças políticas capazes de reconstruir e de reconciliar o país. É disso que se trata. Para além de falar sobre as candidaturas, senador, há também um outro expediente que a gente vai encontrar de alguma maneira e que a gente já observou em outras eleições, que é esse tal voto envergonhado. Aqueles que não estão se manifestando, que ficaram em silêncio e que vão fazer essa manifestação na urna. Tem também um peso na avaliação do senhor e na experiência que o senhor tem, esse voto do eleitor que não se pronunciou, que não está participando dessa discussão mais acalorada hoje? Pois é o eleitor que não vê no Bolsonaro e não vê no Lula as opções para conduzir o destino do país. É o eleitor que espera alguma coisa nova, e essa coisa nova pode não aparecer, mas eu tenho o direito de achar que o Ciro é melhor, que a Simone pode ser melhor, que a Soraya pode ser melhor. Quando eu falo, e a gente falou muito em respeito aí, a gente respeita tudo, todo mundo tem direito de pregar o que quer que seja, o eleitor tem o direito de votar, inclusive no voto útil. Quando eu falo de respeito, é a democracia aos partidos. A gente está enfraquecendo os partidos, você está dizendo que não tem mais, que os partidos não devem prevalecer. Quando eu digo prepotente, é porque se prevalece de artistas, intelectuais, prêmio Nobel, líderes latinos, para querer interferir na vontade daqueles que já decidiram, que não querem nenhum dos dois. Então, quando a gente fala em respeito, todo mundo tem direito de pregar o que quiser. O que não pode é usar da fama, é usar do status para querer interferir e acabar com dois turnos, uma democracia. Onde é que na democracia você é obrigado a votar só em dois? Que democracia é essa que me traz duas opções só? Eu e ele, nós e eles. Existem os outros, eu sou um outro. Então eu quero opção. No segundo turno eu tenho que decidir entre um e outro. Mas até lá eu acho que o voto útil, me desculpe, eu não estou ofendendo ninguém, mas é muita prepotência o voto útil. Continuo achando isso. Jamais pregaria o voto útil. Paulo, o voto envergonhado, ele pode ser também um efeito desse ambiente altamente polarizado? Esse voto envergonhado pode ser libertado, se tivesse voto envergonhado, pode ser liberto exatamente nessa pregação. Essa pregação vai dizer, não ter vergonha, assuma que você é Lula, vá para a rua. Não ter vergonha, assuma. Então, quando você se utiliza da fama e do status para querer interferir em quem está envergonhado, quem está indeciso não, mas quem está envergonhado. Nós não falamos de indeciso, falamos de
falta de vergonha. Então, quando você quer interferir nisso, você está sendo antidemocrático. A gente luta para os partidos serem fortes nesse país. Agora mesmo, o Marcos falou do PSDB que muda, a gente falou isso, que muda tudo, porque os partidos não se fortalecem. E no momento que a gente quer partidos fortes, a gente prega que só deve ter 2 para que o brasileiro possa votar. Por isso que eu me oponho sempre a esse tipo de coisa. Segundo turno, sim, é nós e eles. Mas no primeiro não, é nós, ele e os outros. Paulo, para a gente caminhar aqui para o final, não. Rápido. Diga, Marco, perdão. Um rápido registro, só para corrigir. Eu não estou pregando, na verdade, voto em apenas e tão somente 2 candidatos, ao contrário. Como eu disse, quero reafirmar, nós estamos a 10 dias da eleição e o risco que a democracia sofre, ele me parece induvidoso aos olhos de qualquer democrata. Então, quero aqui repetir, eu acho que quanto mais possibilidades existirem, mais saudável será para um regime democrático. Como, infelizmente, para alguns, né, infelizmente para aqueles que estão na frente, isso é próprio da democracia, essa terceira via não se viabilizou, é nessa perspectiva que a gente dialoga com esse eleitor para tentar antecipar o segundo turno e poupar o país de mais violência política e de mais ameaça às suas instituições. É só nessa perspectiva, mas que fique claro, o eleitor tem direito de votar em quem quer que seja. Quanto aos artistas, honestamente, fico muito feliz de saber que o ex-presidente Lula reúne a maior parte de artistas e formadores de opinião, mas o PSDB, quando teve a oportunidade, inclusive, de se valer do apoio de alguns, utilizou em rede nacional a favor do ex-presidente Fernando Henrique, que é um grande democrata que hoje se pronunciou, a favor do Mário Covas e a favor, enfim, de outras figuras históricas do partido. Isso é natural, nós temos que juntar o nosso time e mostrar que o nosso time tem a força necessária para poder reconstruir e reconciliar o país. É disso que se trata, mas quero aqui mais uma vez agradecer o privilégio desse debate com colegas tão qualificados como os que estão aqui nessa bancada no dia de hoje. Paulo, para a gente caminhar aqui para o fechamento da nossa conversa, qual que é a tua leitura sobre esse cenário que as pesquisas entregam e essa posição dos grupos que estão fazendo o apoio a uma candidatura ou outra, ou essa defesa ao voto útil, seja ele o voto útil ou o voto envergonhado? Que peso, na tua visão, terá nesse primeiro turno? Bom, primeiro que houve uma grande inversão de valores em relação à última eleição, né? Em 2018, né, diante da avalanche de casos divulgados pela mídia sobre o PT, a esquerda votava com uma certa vergonha e silenciada no Haddad. Mas passados 4 anos de governo Bolsonaro, como eu disse, os papéis se inverteram, né? Diante da crise econômica, da inflação, desemprego, apesar de alguns dados mostrarem alguma melhoria, mas muito tardiamente, além dos dados da pandemia também, que foi uma gestão terrível por parte do Bolsonaro. Então isso fez com que muitos bolsonaristas também não quisessem divulgar, como fizeram 4 anos atrás, todo esse louvor, né, e a ponto de ovacionar o atual presidente Bolsonaro na atual eleição, né? Bom, mas o que as pesquisas indicam, querendo ou não, é que existe uma alavancagem de Lula muito próximo desse primeiro turno em função daquilo que a gente está chamando aqui de voto útil, né? Algumas pesquisas mostram um crescimento de 2%, 3%, uma pequena queda de Ciro, né, indicando que alguns votos de Ciro vão para o Lula, assim como também o voto útil para o Bolsonaro também deu uma pequena guinada também, né, diante de outros concorrentes, né, de centro-direita, mais à direita. Então, o voto útil hoje ele está servindo para os dois lados, tanto para o Bolsonaro Sim. quanto para o Lula. E o que a gente teve, na verdade, nesse primeiro turno foi a antecipação do segundo turno, né? Ou seja, como eu disse, é a primeira vez na história do país que 2 presidentes concorrem. Então, o eleitorado ele direciona as suas intenções exatamente para aqueles que eles mais conhecem, porque houve a experiência desses 2 mandatos. Perfeito. E o que a gente está vendo é uma batalha de rejeições, antes de mais nada, nessa campanha eleitoral. E o Lula tem levado alguma vantagem. Deixa eu agradecer o cientista político Paulo Ramires, o senador pelo Amazonas, Plínio Valério, e também o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, que estiveram conosco aqui neste debate no Prós e Contras, em que analisamos o voto útil. Obrigado aos 3 pela conversa.